sou Noêmia Frazão e começa agora, aqui na TV Educativa, o nosso programa, o programa Amigas de Negócios. Primeiramente, quero agradecer a sua audiência e te convidar a acompanhar o programa aqui na TV Educativa, no canal 4.1 e também pelos nossos canais digitais. Você sabia que nós temos aí no YouTube, Rede Educativa MS e também a Rede Amigas de Negócios? Lá você vai poder acompanhar os nossos programas e encaminhar para um amigo, para uma amiga que empreende, que com certeza ele vai se sentir motivado, porque aqui nós falamos histórias reais do mundo dos negócios. Hoje, aqui nós temos um quadro muito legal, muito bacana, tocado pela doutora advogada Fernanda Gutierrez, que traz dicas e informações de direito para você. Vamos ouvir? Fala um pouquinho, doutora. Olá, meu nome é Fernanda Gutierrez, advogada. Hoje vou passar uma dica legal sobre a área previdenciária. Aquelas pessoas aposentadas ou pensionistas do INSS, Prefeitura, Estado, União, que possuem qualquer das doenças relacionadas na Lei 7.713 de 88, têm o direito à isenção do imposto de renda sobre a sua aposentadoria ou pensão por morte. Ao todo, são 17 doenças descritas na legislação. Algumas delas são bem conhecidas, como cegueira, doença de Parkinson, câncer, hanseníase e cardiopatia grave. A lista completa está na lei, mas o importante é saber que existe esse direito e que ele representa uma vantagem financeira enorme para os aposentados e pensionistas. Nesse caso, será necessário requerer a isenção e a pessoa será submetida a uma perícia médica para a confirmação da doença. Essa foi a dica legal de hoje. Acompanhe e assista o programa que teremos novas dicas legais para você. Hoje é um dia especial aqui no programa Amigas de Negócios, porque o Café com o Líder é um quadro que tem a finalidade de abrir o espaço para entrevistas de presidentes, diretores e gestores de importantes instituições. E eu recebo aqui hoje a Aline Gonçalves Sinotti, a atual presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul, a ADPOL-MS. Ela também foi a atual delegada da DEPAC de Campo Grande, na Delegacia de Atendimento à Mulher, em Naviraí, e na Corregedoria de Trânsito do Estado aqui de Mato Grosso do Sul. Nas delegacias especializadas de proteção à criança e adolescente, também deixou o seu legado em atendimento à infância e juventude, na repressão dos crimes do furto e dos roubos de veículo. Tem uma vasta experiência e vai compartilhar conosco aqui o conhecimento dela e como que está sendo esse trabalho na ADPOL, no qual ela preside há 1 ano. Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. É tão bom ver uma mulher à frente de uma associação, de uma instituição, né? E lá, doutora, a gente pode dizer assim, até te pergunto se eu posso falar assim, que a mulher pode estar onde ela quiser estar? Com certeza, não tenho dúvidas disso. Você está como presidente da ADPOL há 1 ano. 1 ano. Nós assumimos em 26 de julho do ano passado. Agora vamos completar 1 ano agora, no final do mês. Vamos falar um pouquinho sobre a associação. Qual que é a finalidade dela? Por que ela existe? A Associação dos Delegados de Polícia. Qual que é o principal trabalho que ela faz? A associação ela é uma entidade classista, né, que cuida dos interesses dos seus associados, os delegados de polícia, seja da ativa, seja já os nossos veteranos, né, que estão aposentados. Todos os interesses, seja de cunho jurídico, econômico, inclusive a associação tem um mote de confraternização, de congregar todos os delegados de polícia para que haja uma união entre a classe. E existiu na sua carreira profissional, você é bacharel em Direito, também formado em Letras, né? E também em Psicologia. Quantas faculdades? E continua estudando, doutora? No final do ano que vem que eu finalizo a psicologia, que tem tudo a ver com a nossa lide diária da investigação policial, né? Então, tem lidar com o ser humano. Que horas que tocou no seu coração de você falar assim, quero ser delegada? Primeiro você formou em bacharel em Direito. Exatamente, em 2006 eu formei em bacharel, em fevereiro. Em agosto eu estava trabalhando aqui, né? Foi meio que, assim... Como delegada já? Como delegada. Verdade. Como delegada, eu vim do Rio Grande do Sul. O que tocou no seu coração de você falar assim, eu quero trabalhar como delegada? Olha, eu sempre tive essa paixão pelo direito, por fazer a diferença, né? Então,
eu vejo que as carreiras do direito, nós temos algumas carreiras jurídicas do direito, que elas realmente a gente consegue fazer essa diferença, tocar o próximo, ajudar o próximo. E como delegada de polícia, a gente vai tendo essa maturidade ao longo da faculdade, ao longo da vida, né? Então, e é uma carreira que te proporciona muito isso. Então, foi ao longo dos estudos, final da carreira também, a gente procura uma estabilidade também, isso também faz parte, né? Só que eu me apaixonei, estou há 16 anos, agora 7 de agosto, faço 16 anos como delegada de polícia. Então, é apaixonante, eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. Verdade, fantástico. Eu conheço muitas amigas delegadas, a gente já recebeu aqui a delegada Molina, muitas outras delegadas, a própria Andréia, que foi presidente também da ADEPOL. Foi a Andréia? Regina Mas. Regina Mas, isso, que também esteve aqui falando sobre esse trabalho como delegada. E a gente vê no brilho dos olhos o quanto é fascinante. Doutora, a sua experiência em frente à Delegacia da Criança e da Juventude, esse trabalho que você desenvolveu lá, vamos compartilhar um pouco conosco. Como é que foi esse enfrentamento de você estar lá nessa pasta? Então, na Delegacia de Atendimento à Infância e Juventude, que nós lidamos com os casos de adolescentes em conflito com a lei, eu passei por lá por volta em torno de 5 anos, né? Um período entre 2011 e 2012, depois eu retornei 2013 a 2017. Foi muito especial para mim, por realmente poder fazer um trabalho de atendimento. Nós tínhamos um trabalho com a comunidade escolar também, passávamos nas escolas, conscientizando os alunos, porque a prevenção, né, ela é essencial, essa conscientização do adolescente, que é uma criança, é uma pessoa em desenvolvimento, então ainda não tem toda a noção da complexidade de todas as suas ações, de todos os seus atos. Ela está em conflito. Legalmente ela já está ali responsável, mas quando a gente vai checar de fato a cabecinha ou até o meio em que ele vive, não está nada maduro. Nós tivemos um caso de repercussão que nós enfrentamos no final de 2016, né, em que nós começamos com atendimento com um adolescente que tinha praticado um homicídio, um ato infracional equiparado ao crime de homicídio. E a partir dali, este adolescente confessou que praticou o homicídio, que matou outra pessoa. A partir dali, nós começamos a desenrolar um dos maiores casos de investigativo no que concerne aos crimes de homicídios, que nós tivemos 17 casos de homicídio a partir daí. E ele, na verdade, era uma vítima também, né? Que foi o caso Nando, né, que era um serial killer aqui, que foi conhecido como serial killer do Danúbio Azul. Então, ele foi atrás de uma vingança pelo irmão e, a partir daí, passou a ser, né, a nossa testemunha principal e nos ajudar nas investigações. Então, é muito complexa essa ligação, o adolescente infrator, o adolescente em conflito com a lei, ou a vitimização com relação à exploração da miséria. Como lidar com essas situações tão difíceis no nosso dia a dia. E, no entanto, nós temos que aplicar também a lei para que a justiça seja feita. Muito bom o seu trabalho, bacana a sua experiência. A gente tem um quadro aqui no programa, na verdade o programa inteiro ele é focado para empreendedorismo, mas a sociedade ela precisa se ater a isso, o empresário precisa se ater a isso. A gente sempre chama atenção aqui falando sobre empreendedorismo, sobre alavancagem de negócios, mas o quanto é importante a gente olhar para a margem da sociedade, trazer esses adolescentes para empreender, ou trazer o adolescente que está na sua posse, ali na sua responsabilidade, para inseri-lo na responsabilidade do seu negócio, ou até a oportunidade de estudar, a oportunidade de se desenvolver, para que não fiquem vulneráveis à abordagem do mundo do crime, né, doutora? Exatamente. Nós lidávamos no dia a dia com eles e víamos o quão rica era a capacidade que eles tinham. E essa capacidade era usada para um lado errado. Exatamente, essa capacidade, o mundo do crime, que o adolescente está em busca da identidade dele ainda, né? Ele está nessa busca incessante que todos nós temos, mas na adolescência ela é muito grande, busca
dessa identidade. E o mundo do crime, as facções, elas trazem, infelizmente, esse acolhimento. E esses adolescentes que se destacam, que eles têm uma grande capacidade criativa, de até empreendedorismo. Eles são... Todo esse tempo que você ficou lá, você identificou alguns que poderiam e que estão hoje nesse campo de empreender, ou que faltou apenas a oportunidade? Eu não acompanhei a maioria. Infelizmente, os que eu acompanhei foi depois, quando eu fui para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, né? Porque daí eles alcançaram a maioridade. E eu, além de ter investigado eles na infância, acabei prendendo Você lá. encontra lá na vida madura. Ai, que dó. Exatamente. Mas, assim, a capacidade deles, infelizmente, usada, né, para o crime, para o lado do mal. Nós sempre lembramos de um adolescente, a época era 2014, ele tinha 17 anos, e um menino ímpar, com relação a justamente a inteligência, a sagacidade, como agir e tal. E eu lembro de um investigador perguntando para ele: cara, por que tu não usa toda essa tua inteligência para o bem? Ele: é mais difícil, né? Assim é mais fácil. Falta oportunidade, você acredita, doutora? Na sociedade, falta mais oportunidade? Ou mais atenção dos pais? O que a senhora identificaria, assim, os dois, né? Os dois. É um conjunto de atos. Por exemplo, o caso desse menino. Os pais, a mãe era funcionária pública, o pai era um corretor de imóveis, ele tinha 17 anos, um menino bonito, que tinha estudado, mas pensou que o mundo do crime era mais fácil. Ele agia de forma dentro de todas as brechas da lei, né? Ele não agia com mais de 2 pessoas para não incidir na associação criminosa. Ele não entrava em nenhuma residência armado para não incidir no roubo, era só furto. Então foram mais de 100 casas que ele entrou aqui na capital, só bairros de luxo. Ele tinha os receptadores certos, joias, ele já ia com uma forma para identificar o que era joia, o que era bijuteria. Então, especialista mesmo nessa área, e ele sabia como agir. E por isso que assusta, né? Por isso que assusta olhar um jovem assim que poderia estar no mundo dos negócios, estar empreendendo, estar inserido de uma maneira diferente e, infelizmente, se deparar com isso. Nas UNEIs tinha um trabalho bem legal com relação a essa inserção no mercado, né? As unidades de recuperação de adolescentes, as UNEIs, elas têm alguns programas nesse sentido para a inclusão dos adolescentes, inclusive no mercado de trabalho. Então... É um trabalho contínuo que tem que estar junto, né? Para a inserção e para o combate. Falando sobre profissional, delegada, mulher, você enfrentou desafios e se depara com desafios para ingressar nesse ramo de profissional, doutora? Não há como negar, né? Não há como negar isso, né? Nós somos minoria no grupo Polícia Civil, né? Por conta já da história, né, o histórico que nós temos, que seria um ambiente masculino. No entanto, viemos derrubando barreiras ao longo dos anos. Eu venho de uma delegacia agora, por último, antes da associação operacional, né? Até então, nós não tínhamos, tínhamos eu e outra delegada em delegacias operacionais na capital, né, que é a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, né? Então, é uma delegacia bem operante nesse sentido. Então, dizer que nós não enfrentamos desafios nesse ambiente masculino não tem como. Mas, no entanto, acredito que nós estamos desempenhando o nosso papel, né, da melhor maneira possível, de forma a vencer esses obstáculos. Realmente estamos indo pouco a pouco, né? Alcançando os espaços. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com essa mesma pergunta. Quais desafios a mulher enfrenta para superar, né, os desafios no mundo masculino e para continuar ali como profissional e de carreira? Nós vamos para o intervalo e já volto.
volta ao programa aqui, Amigas de Negócios. Eu estou entrevistando a presidente da ADEPOL, a Aline Sinotti, presidente da Associação dos Delegados de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo. E falando sobre essa questão de vencer desafios, né, doutora? Nós tivemos aí a entrada de novos profissionais. São 89 novos delegados de polícia. Exatamente. Semana passada foi essa posse? Foi segunda-feira passada, no dia 11. Eu lá no WhatsApp com ela tentando trazer ela para o programa e ela, tô em evento. Falei, eu já sei onde você tá. Ficamos muito felizes, recebemos os novos colegas. Dia 11 pela manhã, né, desses 89, 86 se filiaram à associação. Isso demonstra uma consciência, adesão, né, e uma consciência classista da necessidade dessa união dos delegados de polícia, né, no combate a diversas mazelas que a carreira também sofre, né, que é uma carreira difícil de entrar, difícil de seguir do dia a dia, é um dia a dia árduo, né? Nós estávamos falando antes sobre a questão da mulher, é um dia a dia árduo para os homens também, porque ninguém entra numa delegacia de polícia, ninguém entra numa... Sem problemas. Sem problemas. Ninguém entra lá para te dar uma flor. Na verdade, são só problemas, são as mazelas da sociedade. Oh, meu Deus do céu, a gente tem que dar uma flor para a doutora aqui, olha só. Não. Eu imagino que seja assim. Sabe que eu sou paulista, moro aqui há 13 anos em Mato Grosso do Sul. E filha de São Paulo, eu morava em Guarulhos, é uma cidade, São Paulo, como todas as grandes metrópoles, cidade um pouco violenta. Então, a minha experiência com delegado, com delegacia de polícia, vem bem jovem. Quando eu saía da faculdade, eu era abordada e era furtada ali no caminho, no trajeto. Né? Chegava a mudar do trajeto 3, 4 vezes. E fiz amizade com o escrivão, com o delegado. Chegava algumas vezes a fazer escolta no horário que passavam os acadêmicos para que pudesse inibir. Então, eu imagino assim, a grande demanda que é pensar em várias coisas, não só para a recepção, né, de resolver um problema sério, que é um crime, mas também coagir para que ele não aconteça, né, doutor? Fazer a prevenção, fazer a fiscalização, fazer essa questão do monitoramento, dar a segurança para a sociedade antes do crime acontecer, né? E isso é desafiador. Então, minha experiência com amizade com o delegado já vem de longa data. Infelizmente, nesse contexto, infelizmente, é de longa data. E falando sobre delegados, que 89 foram empossados agora na semana passada, segunda-feira, distribuído para o Mato Grosso do Sul. Exatamente. Todos os 79 municípios, alguns conseguiram ficar em Campo Grande, na Delegacia de Atendimento à Mulher, né? Mas distribuídos em todo o estado, fazendo o melhor de si agora na repressão aos crimes. E falando nisso também, que o programa é feminino, nesse enfrentamento, a senhora tem percebido o aumento de casos, lógico, a gente tem visto, é notório o aumento de casos da questão do feminicídio, da agressão, mas isso também vem porque está se falando muito mais do tema, né, doutora? E as pessoas estão denunciando, as famílias estão se revoltando contra isso. Porque anteriormente, na época aí da minha mãe, anteriormente, as mulheres sofriam e não tinha quem recorrer, ou até recorrer, não tinha uma legislação que pudesse intervir naquela situação. Era aquela coisa, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Hoje tem que meter a colher. Isso, você acredita que esse aumento se dará a essa situação? Por diversas também. Né? Também. Uma conscientização maior com os meios de comunicação, né? As comunicações estão mais fáceis, apesar de nós ainda vermos no dia a dia vizinha tendo que lançar um bilhete para outra para acionar a polícia. Semana passada eu li um caso nesse sentido, né? Mas nós temos as comunicações sendo disseminadas mais facilmente, então as pessoas conseguem essa conscientização, né? E a comunicação para as autoridades policiais. Nós temos em Mato Grosso do Sul uma das melhores polícias do Brasil, com certeza. Isso por conta dos profissionais, por conta da própria instituição, da informatização. Então, nós temos um registro de comunicação dos casos muito alto,
né? Existe aquela cifra negra em muitos dos estados, né? E aqui essa cifra é bem menor. acentuada. Não, aqui é menor essa não comunicação. Então, nós registramos, de fato, né, Mas diz que o índice de Mato Grosso do Sul, ele é alto, com essa questão do combate ao feminicídio e da violência. Sim. Mas a senhora não atribui isso também, essa questão do Mato Grosso do Sul ter levantado mais a bandeira e falado muito mais esse assunto? E os números aparecem? Sim, os números aparecem por conta da comunicação que é feita às autoridades, né? Então, a gente realmente nós temos índices, infelizmente, altíssimos, né? Mas que são registrados, efetivamente registrados. Não existe sonegação com relação aos dados, entende? Então, exatamente também por isso que os nossos índices são maiores. Sim. E essa sua experiência no interior do estado? Você está na capital agora, aqui na DEPARC. Mas aí a sua experiência no interior do estado, lá também você percebe que os números são um pouco diferentes, essa questão do interior do estado? Eu trabalhei 3 anos em Naviraí. Lá eu trabalhei na Delegacia de Atendimento à Mulher, né? No entanto, no interior nós temos uma miscigenação, não existe muito essa diferença, né? Trabalhamos também na linha de frente. Eu trabalhava no 1º distrito. Então, era uma zona de fluxo ali, de fronteira, onde passava drogas, armas e outros materiais. E era bem intensa a situação, mas nós ficamos mais próximos da comunidade, então é mais fácil esse enfrentamento. A capital ela é maior, nós somos mais anônimos nesse sentido, né? Então, é uma dinâmica diferente. E o que a Aline deseja deixar de legado para a DEPOL, a Associação dos Delegados? Porque nós temos um histórico aí também de outras mulheres, né, que presidiram e outros homens que presidiram. Essa é importante, a associação. Já fui em eventos lá, é muito louvável a maneira como vocês se conectam, como vocês são parceiros. É muito bacana ver isso na profissão, né? Acredito que outras instituições também, mas eu pontuo a sua porque eu estive lá presente e vi alguns eventos, a união, a parceria de vários delegados. E se essa união, essa parceria é válida justamente por causa disso, para essa troca de experiência, para essa troca de know-how, de conhecimento, de enfrentamento, de como lidar com algumas situações. E o que você atribui e gostaria de deixar como legado nessa gestão da DEPOL, a Aline? Olha, nós entramos com a chapa DEPOL presente e forte, né? Esse era o nome da nossa chapa, né? Mas de união também, né? E estar presente ao lado dos nossos 545 associados. Hoje, com a entrada dos 86 da semana passada, nós temos 297 delegados na ativa que precisam de um suporte jurídico, de ajuda nessa linha de frente, de esclarecimento muitas vezes, né? Nós temos muitos colegas ainda inexperientes, estamos ali para isso, para dar esse apoio a eles. Nós temos 237 colegas na inatividade, mas que também precisam do apoio e que ainda são delegados de polícia, como colegas, né? E 35 pensionistas. Então, assim, o legado é estar junto, estar presente dos colegas, mostrar que podemos fazer sim a diferença, né? Tanto entre si, no grupo, como para a sociedade. Né? A polícia ela está presente aí há milênios, sempre esteve. Isso é verdade. Na verdade, sempre fez parte da sociedade. Precisa estar cada vez mais entrelaçada, mais organizada. E para isso precisamos estar fortes. Porque a cada dia novos desafios vêm surgindo de diversas formas. As ameaças elas vêm de diversas formas. E a vida ela não é fácil. Não é fácil. Então precisamos estar presentes e fortes para podermos servir e proteger da melhor maneira. Sucesso para você, eu desejo do coração na sua gestão, que Deus abençoe, que você possa cada vez mais levar esse carinho, esse brilho nos olhos pela sua profissão, para os demais colegas, que vocês possam estar mais interagidos, mais unidos, né? O nosso programa estará sempre de portas abertas para a gente falar desses temas que é difícil falar sobre isso, porque a linha do nosso programa é empreendedorismo, mas se a gente não trazer aqui presidentes de classe, instituições, para falar
sobre diversos temas, a gente não conscientiza, a gente não traz a sociedade organizada, a gente não traz o mundo empresarial, porque é um empresário, um empreendedor que sustenta o nosso Brasil, trazer aqui para participar, porque a Associação de Delegados tem 598 delegados, são 598 famílias e ali também tem muitas empreendedoras e muitos empreendedores que estão na sociedade, que vivem na nossa sociedade. Então, muito obrigada por você ter vindo, por ter compartilhado conosco o teu conhecimento, que Deus abençoe, sucesso para todos lá. E um beijo para todos os nossos delegados aí, tá? Obrigada por estar aqui. Eu encerro o nosso programa Amigas de Negócios com essa entrevista incrível da Aline, aqui tímida, mas arrojada aí frente à ADEPOL, Associação de Delegados de Mato Grosso do Sul. Eu encerro o nosso programa e aguardo você na próxima edição. Fica com Deus.